Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente tá aqui pra falar dele, A Vingança, também conhecido como The Batman. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo e vamos falar de The Batman. The Batman é um novo filme da DC dirigido por Matt Reeves que traz ele, o nosso vampirinho Edward, no personagem principal. Robert Pattinson vai encarar o manto de um dos heróis mais populares de todos os tempos em uma nova versão, né? Na verdade, não é nenhuma versão, porque é só um novo filme que vai adaptar a história do Homem-Morcego. Como vocês sabem, eu tava aqui, contando os dias, ansiosíssima pra ver Robert Pattinson como Batman, ou como a gente apelidou carinhosamente, o Battinson, porque eu, enfim, sou muito fã do Rob há muitos anos, desde Harry Potter, então assim, muitos anos mesmo. E ele é um ator que eu considero um dos melhores atores que a gente tem atualmente. Eu acho o cara realmente muito, muito, muito foda. A gente já falou bastante sobre isso aqui, né? Sobre esse preconceito que existe em relação a ele e também a outros atores que acabam tendo os nomes relacionados com obras adolescentes, né? E tudo mais. Eu acho que o Robert é um ator extremamente talentoso e eu tava muito animada pra ver não só o take dele do personagem, como também a visão do diretor Matt Reeves, que desde sempre se mostrou um fã de Batman e um conhecedor, assim, muito grande da história do personagem, do que ele queria fazer com esse universo, né, de como ele queria dar vida a esse mundo. O vídeo de hoje, então, vão ser as minhas primeiras impressões completamente sem spoilers sobre o filme, e na quarta-feira a gente vai ter um vídeo com spoilers, falando tudo que eu achei, e aí alguns de vocês provavelmente já vão ter visto, e daí quando vocês forem vendo também, vocês podem assistir o vídeo sem spoilers. Mas por enquanto, fiquem tranquilos que aqui o nosso vídeo a gente vai estar bem seguro, sem spoiler nenhum, e se você for colocar algum spoiler aqui nos comentários, de maldade, né, vai rolar um bloco, então não façam isso. Já vou começar assim, eu saí do cinema e eu estava em choque, né? O filme, ele é longo, ele tem 3 horas, e eu sinto que ele tem alguns momentos aonde, não é que ele te cansa, mas ele é muita coisa, muitas vezes, o tempo inteiro, e aí tem um momento onde você sente que a história tá se amarrando, e aí ele meio que vai por um outro caminho e abre a história de novo, e aí sim você entra no verdadeiro último ato do filme. Inclusive, eu acho que uma das coisas que me chamou muito a atenção também desse filme é que ele tem um ritmo diferente dos filmes que a gente tá acostumado. Eu não acho que isso seja uma coisa boa nem ruim, eu acho que foi a forma com que o Matt Reeves encontrou pra contar essa história, né? Ele é um ritmo diferente. Em alguns momentos ele é lento, mas não que assim seja uma coisa que você fica tipo, nossa, que chato, não tá acontecendo nada. Não é isso. Mas o ritmo que ele conta a história é tudo bastante demorado, assim, né? Ele leva o tempo dele pra apresentar os personagens, pra te apresentar a trama. Então você acha que ele tá seguindo aquele caminho, que ele vai apresentar aquela trama, e na verdade ele tá expandindo já pra um outro lugar. Você acha que ele tá resolvendo a história, e na verdade ele tá expandindo e ele vai seguir um outro caminho. Então eu acho que tudo é muito bem amarrado do começo ao fim, mas ele tem esse ritmo lento que pode não funcionar pra todo mundo, que pode fazer você ali no cinema em alguns momentos falar, opa, calma aí, né? Quanto tempo já se passou desse filme? Porque realmente ele é uma coisa muito... Ele é muito, né? Ele é muito. Então ele tá o tempo inteiro ali te envolvendo. Então eu acho que ele tem esse quesito que pra mim se difere bastante de outros filmes do Batman e principalmente de outros filmes de super-herói em geral, seja DC ou seja Marvel. Ele não é um filme que eu colocaria como um filme necessariamente comercial, mas eu também não compararia ele diretamente com os Batmans do Christopher Nolan. Então, eu não sei, eu acho que ele criou uma categoria só dele, mas eu gostei, por quê? Eu acho que ele tem, primeiro, um visual de tirar o fôlego. Eu acho que desde o primeiro momento que a gente teve contato com as imagens, com trailers, com fotos de The Batman, a coisa que mais me chamava a atenção, de fato, era a estética do filme, né? Então, a gente tem Gotham, que é uma das cidades fictícias, né, mais famosas, acho que todo mundo, mesmo que você não conheça nada sobre super-heróis, nada sobre quadrinho, você já ouviu falar de Gotham. Gotham é uma cidade muito importante, principalmente, né, no universo da DC ali. Obviamente é a cidade que vai servir de palco para o nosso protagonista durante esse filme e durante várias outras histórias que o Batman tem, né, nos quadrinhos, em outros filmes, enfim, em vários lugares. Então eu acho que uma coisa que o Matt realmente teve muito cuidado
foi criar uma Gotham que funcionasse ali dentro daquela história que ele tava contando, e eu acho que ele faz isso perfeitamente. Eu acho que a cidade é muito intrigante, eu acho que os cenários são muito interessantes, acho que toda essa parte estética é muito legal, e principalmente a fotografia que ele escolheu colocar, né, o jogo de cores, a paleta que é sempre a mesma, é uma paleta escura, mas ela não é preta e branca, né, ele tem um jogo ali com luz e sombras que é muito interessante durante muita parte do filme. Então o filme definitivamente ele é um show visual o tempo inteiro, e isso é muito legal, muito, 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 porque cria uma unidade dentro daquele filme, cria uma personalidade pra tudo aquilo, e eu acho que combina perfeitamente com a história que ele resolveu contar e principalmente com a jornada do nosso protagonista, que nesse filme é um dos grandes focos, né? Eu acho que esse é um filme sobre o Bruce Wayne, é um filme sobre o Batman e não tanto o mistério sobre o que ele tem que resolver ou sobre os vilões. Mas os vilões estão sim presentes e, obviamente, a gente vai falar sobre eles. Uma coisa assim, o primeiro pensamento que eu tive quando acabou o filme foi: caraca, parece que eu acabei de ler um quadrinho do Batman. É a mesma sensação que eu fico quando eu leio um arco muito foda do Batman nos quadrinhos. Tanto dessa questão da imagem mesmo, daquilo que a gente tá vendo, da fotografia, do cuidado ali na história, quanto na própria história, quanto no desenvolvimento do personagem. Esse filme, ele é quase um estudo sobre o personagem do Batman, e aí a gente, né, tem aquela grande questão. O Batman é um personagem que a gente já viu adaptado diversas vezes, que a gente já viu sendo interpretado por diversos atores diferentes, que a gente já viu diversos arcos nos quadrinhos, na TV, né, no cinema. Então assim, o Batman, ele é um personagem desgastado nesse sentido. Ele é um personagem extremamente popular, obviamente, e isso reflete na quantidade de vezes que as pessoas vão fazer, né, uma adaptação sobre a obra desse personagem, mas ao mesmo tempo ele é um personagem que já foi visto de várias formas, de vários jeitos, em vários estilos, e eu acho que esse filme, ele é um dos maiores estudos de personagem, sem necessariamente seguir os caminhos mais óbvios de contar a história do Batman. Então hoje em dia a gente já tá cansado de saber qual é a história do Batman. Batman, né, o Bruce Wayne, ele é um órfão, perdeu os pais quando ele era jovem, assistiu os pais serem mortos por um assaltante, criou depois, né, cresceu ali num mundo onde ele tinha dinheiro, mas ele não tinha necessariamente uma figura materna e uma figura paterna. Ele tem muito dinheiro, ele não sabe o que fazer, e ele encontra esse caminho para se tornar um justiceiro numa cidade que ele espera que ele consiga encontrar, né, uma forma de salvar essa cidade. Então o Batman, né, e o Bruce Wayne, ele quer muito resolver os problemas de todo mundo, fazendo uma coisa que ele não conseguiu fazer quando uma tragédia aconteceu na vida dele. E eu acho que esse é o Batman que a gente encontra. Obviamente ele é um Batman extremamente violento, ele é extremamente vingativo, né, inclusive por isso ele se torna a vingança, como a gente já tá cansado de saber, cansado de ver nos trailers, né, ele repetindo essa frase. Ele tem esse visual muito mais emo, muito mais obscuro, né? Então ele sempre tá com aquela faixa preta na frente dos olhos. Até quando ele tá de Bruce Wayne, ele não é aquele cara tão pomposo, assim. Dá pra ver que ele é uma pessoa que não tem tanta energia vital, assim, né? Ele é um cara que não liga muito pra nada. Ele não tem algo com que ele se importa. E esse filme é um filme onde a gente vai entender que ele tem sim algo com que ele se importa. Ele tem sim algo dentro dele que vai responder aos estímulos e às coisas que ele vai descobrindo, né? E nesse filme a gente vai ver não necessariamente uma jornada de herói, mas também não é uma jornada de vilão. Eu acho que ele é um filme que consegue trazer muitas nuances pra esse personagem, que consegue fazer a gente se questionar sobre as verdadeiras intenções dele o tempo inteiro, que faz a gente pensar sobre o bem, sobre o mal, sobre o certo, sobre o errado, sobre quem é o herói, quem é o vilão. E eu acho que o Robert Pattinson entrega isso perfeitamente. Acho que o Matt Reeves conseguiu direcionar o personagem pra onde ele queria, conseguiu trazer isso pra dentro dessa trama, e como vocês estão vendo, o filme é muito sobre isso, né? Ele não é tanto sobre as outras coisas, mas ele é muito sobre o Batman e sobre o Bruce Wayne. E eu acho que ele faz isso perfeitamente, e realmente é um filme que, assim, te impacta. Você termina e você tá 100% impactado sobre aquilo que você acabou de assistir. E, obviamente, a gente tem a Zoe Kravitz como Selina Kyle, a nossa mulher gato. Essa é uma das mulheres mais lindas do mundo, e ela tem um magnetismo nela que atrai você pra aquilo que ela tá fazendo, pra tudo que tá acontecendo. E, de qualquer forma, todas as cenas que a Zoe tem com
o Robert Pattinson, né, como o Bruce, com o Gordon, com qualquer outra pessoa, essas cenas são momentos onde ela se adapta e ela muda e ela traz outras facetas pra Selina que são muito interessantes. Então agora vamos falar sobre a história. Eu honestamente acho que a história em si, ela não é o foco do filme, né? Eu acho que o filme, ele tem uma história bastante simples em alguns aspectos. Isso não é uma coisa ruim, porque eu acho que ela tem muito uma vibe de uma história em quadrinhos mesmo, né, de um arco em quadrinhos onde o objetivo realmente é contar quem é aquele personagem, é mostrar aquele personagem, é fazer um desenvolvimento daquele personagem. Então não necessariamente o foco é aqui no que acontece, então a gente não precisa necessariamente esperar grandes plot twists, grandes reviravoltas, grandes surpresas. Eu acho que ela é muito no beabá ali do que seria uma investigação, né, uma história de investigação, do que seria um filme policial, por exemplo. Então ele não é surpreendente nesse sentido, mas eu não acho que isso é uma coisa ruim, porque eu acho que adicionado com todas as outras coisas, eu acho que tudo isso cria uma história que é muito interessante, cria um filme que no final é muito interessante e muito intrigante. O Batman é um dos personagens que mais tem vilões caricatos e muito conhecidos e muito populares, né? Obviamente todo mundo aí tá pensando no Coringa, que a gente também já viu milhares de vezes. A gente tem o Pinguim, que é um vilão também super conhecido, e a gente tem o Charada, que seria o nosso grande foco nesse filme. O Paul Dano entrega um Charada muito pirado, muito sádico. Ele também, eu acho que traz um personagem diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver. Ele não puxa tanto essa coisa caricata dos quadrinhos, e ainda assim ele entrega a essência do personagem. Então, pra mim, isso foi uma grande vitória do filme, porque eu acho que não tem problema nenhum com você ter personagens mais caricatos, mais fantasiosos. Eu acho, inclusive, que a gente tem filmes do Batman mais antigos, onde a gente tem o Charada do Jim Carrey, por exemplo, que é uma versão diferente do personagem. Eu acho que não tem problema nenhum, mas eu acho que não combinaria com este filme. Então ele faz uma leitura desse personagem, que ao mesmo tempo que ela é séria e mais sóbria em alguns aspectos, ela é extremamente sádica, cruel, completamente louca, né? E eu acho que isso é muito, 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 muito legal e traz um vilão que é muito interessante. E eu acho que em vários momentos a gente se pega tentando entender qual é a desse vilão, o que ele tá atrás, qual que é o objetivo dele, e aos poucos isso vai se revelando com o passar do filme. Então eu acho que tudo isso forma um pacote que entrega um filme extremamente memorável, muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, que tem a sensação de ser um filme de uma história em quadrinho, ao mesmo tempo que também é um grande filme policial, com cenas de ação gigantescas, com sequências, assim, de explosão, carro virando, tiro. O Batman tem batalhas corpo a corpo que são muito interessantes, tem perseguição, tem muita coisa, muitas camadas dentro desse filme, que eu acho que trazem muitos elementos que ajudam a construir essa história, e eu acho que tudo isso é amarrado perfeitamente com a narração do Robert Pattinson como Batman, né, como Bruce Wayne, se questionando e tentando entender. E como eu falei pra vocês, isso é sim um estudo sobre esse personagem. Então a gente tem uma cena de abertura e depois a gente abre o filme com uma narração do Robert Pattinson antes da gente ver o Batman pela primeira vez, né, visualmente enxergar ele, que eu acho que, assim, me deu arrepios enquanto eu tava assistindo, porque pra mim isso é a essência do Batman tirada dos quadrinhos e colocada num filme, e a gente encerra também com uma narração que amarra o filme e que deixa ele realmente uma obra muito completa e muito, muito, muito boa. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, porque eu poderia ficar horas e horas e horas falando sobre esse filme, e a gente ainda vai ficar. Então isso aqui é só pra vocês terem uma ideia do que esperar, né, sobre The Batman, que com certeza já tá caminhando aí pra ser um dos maiores filmes de 2022, mesmo que a gente esteja em fevereiro. Vou apostar as minhas fichinhas nesse filme. Vou fazer o vídeo então com spoilers pra vocês, e aí a gente vai poder debater mais profundamente sobre algumas coisas que eu gostei, alguns momentos que eu tive questões e dúvidas sobre o que tava rolando no filme, se eu tava gostando, se eu não tava gostando. Então esse é um filme que mexe bastante com você nesse sentido. Então tô bastante animada pra gente ter essa conversa no nosso próximo vídeo com spoilers. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve. Quarta-feira a gente conversa com spoilers sobre The Batman, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo!